Olha, falei de alguns sintomas aí, mas existem outros tantos que talvez você esteja sentindo, ou alguém próximo de você também, e mal sabe dar isso como algo normal, né? A vida moderna é assim mesmo. Mas é assim mesmo? Você precisa viver assim? Mal, como diz, com baixa estima, comportamentos impulsivos, insegurança sobre si próprio, sensação de um vazio que nunca se preenche. São os sintomas de borderline. Na verdade, isso tudo sempre existiu, mas parece que nunca como agora. E ganhou esse nome recentemente, né? Se popularizou esse nome borderline. Vamos tratar sobre isso com o Dr. Marcelo Teixeira, psiquiatra. Doutor, bom dia. Bom dia, Darcio. Tudo bom? Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes. Tem cozinhado bastante? É um mestre da cozinha. Menos do que eu gostaria. Então precisa equilibrar a dose aí. Cozinha muito bem, olha, é uma sumidade. Mas o que o traz aqui é exatamente o assunto anunciado. Então, primeiro vamos definir o que é, na tradução aqui, seria uma linha limite, né? A borda, sabe? Borda. E line de linha, quer dizer, isso numa tradução aqui muito simples minha. O que é borderline antes de a gente entrar nesses sintomas todos? O que significa isso? Seria interessante, Darcio, a gente primeiro colocar que o transtorno borderline é um transtorno de personalidade. Isso é importante porque já vamos fazer aí uma diferenciação. Por exemplo, doenças, transtornos como depressão, ansiedade, crises de pânico, são transtornos, o transtorno obsessivo compulsivo, são transtornos que acontecem na vida da pessoa e podem ser superados com o tratamento, podem, para muitos, nunca mais se repetir. Agora, os transtornos de personalidade, eles fazem parte da estrutura da personalidade da pessoa. O que é a personalidade? A personalidade é um conjunto de traços e características mais ou menos estáveis que nos permite identificar uma pessoa, o modo de ser da pessoa. Então, popularmente poderia dizer, é o jeitão dela. Exatamente. Então, a personalidade é aquilo que vai se formando, não é? A gente nasce e nasce com o temperamento. O temperamento é geneticamente definido. Isso a gente vem herda. por cada um. Desde criança. Ao nascer. Desde criança a pessoa já tem o seu temperamento. Mas não tem uma fase depois que a gente adquire comportamentos no meio que a gente vive? Exatamente. A personalidade, ela é esse conjunto de características do temperamento que se soma às influências do ambiente, ao jeito que a criança é criada, dentro da família, dentro da escola, dentro da comunidade. Então, a personalidade é esse somatório do temperamento, que a gente já nasce com ele, mais todas essas características, influências, aí entra a cultura. Os caráteres que depois ele vai aprendendo em casa. As estratégias de controle das emoções, a forma de se manifestar, tudo isso é influenciado, não é? Esse somatório, então, a gente dá o nome de personalidade. E a gente considera que ela só está definida, mais ou menos, ali pelos 17, 18 Nossa, anos. já entrando na fase adulta. Exato, ali já na adolescência. Por isso que é muito difícil você ver diagnósticos na fase infantil. Ninguém fala assim de uma criança borderline. A criança não tem. Apesar de a criança já manifestar. Porém, a gente não sela o diagnóstico antes dos 17, 18 anos, nem do transtorno borderline e nem de nenhum outro transtorno de personalidade. Eles já podem existir já como características. E o profissional da área da saúde mental pode suspeitar. Mas a gente só crava o diagnóstico depois desse período etário, 17, 18 anos. Né? Mas então aí nós estamos falando aqui não de um transtorno que vem e vai. Nós estamos falando de algo que se estrutura na personalidade. E as nossas personalidades, elas podem ter aspectos adaptativos,
Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma personalidade que me permite chegar nos grupos, perceber como é que funciona a coisa ali, me adaptar ao que está ali. Bom, eu estou aqui no grupo, eu vou respeitar as características do grupo, o que as pessoas aqui fazem. Então eu vou me controlar, aqui não pode falar palavrão, eu não vou falar palavrão, né? Eu vou ficar dentro das normas do grupo. Isso é uma característica adaptativa, eu me adaptei. Sim. Borderline, bem como muitos outros transtornos de personalidade, são características não adaptativas. Quer dizer, a pessoa que tem um transtorno borderline, ela tem muita dificuldade de se adaptar, de entrar nos grupos, de ter uma convivência pacífica e harmoniosa. O borderline tem fama de briguento. Ah, é? Não é? Onde ele entra, ele cria conflitos. Ele não se sente bem normalmente dentro dos grupos. Frequentemente ele está fazendo alguma queixa. Quer dizer, essa é uma característica não adaptativa. E esse é o problema das personalidades que têm transtornos. O sujeito, quando tem uma personalidade com um transtorno, ele tem dificuldade de se adaptar às relações sociais, às relações afetivas, conjugais, às relações mãe, filho, pai, filhos. Em todos os Em todos campos, os sentidos. então, ele vai ter essa dificuldade? Exatamente. Mesmo e aí em surge o casa. sofrimento. E aí surge o sofrimento emocional, o sofrimento mental. Tá, e os outros sofrem. E todos sofrem juntos, né? Todos sofrem juntos. Mas, por exemplo, seria interessante a gente colocar aqui que esse termo, ele, como você disse, ele popularizou-se, né, dessa forma. Mas, na verdade, quando nós procuramos a Classificação Internacional de Doenças, nós encontramos lá na CID-10 transtorno de personalidade emocionalmente instável. Esse é o nome. Tá? Por quê? Porque a característica fundamental desse transtorno de personalidade é a instabilidade. A instabilidade dos afetos, a instabilidade dos comportamentos, a instabilidade das relações. E esse transtorno de personalidade emocionalmente instável tem 2 subtipos. O subtipo impulsivo e o subtipo borderline. Você vê que o que se popularizou foi um pedacinho do diagnóstico, não Pequeno. Por a sinal. parte borderline. E o fenômeno borderline ele atrai muita atenção porque a nossa época, né, e aí vem aquilo que os profissionais da saúde mental sempre colocam, a produção cultural do adoecimento. Cada época tem a produção de doenças daquela época. E o nosso tempo, desde o século XX, o século XXI, onde estamos agora, ele é marcado pelas chamadas patologias do vazio, que são transtorno borderline, transtorno narcisista e transtorno de personalidade antissocial. E por que o nosso tempo isso aí está tão reforçado assim? Por que tem a sensação, pelo menos, de que esses comportamentos aí hoje são muito mais ou fáceis de serem percebidos até por alguém leigo, talvez, mas parece ser coisa da modernidade. Faz sentido? Faz sentido. É? Faz sentido sim, Darcio. Se você vê características que a gente encontra no borderline ou na personalidade narcisística, que é um outro transtorno de personalidade, você vê, o nosso tempo, ele nos coloca, né, como um valor a questão da felicidade já, não é? Felicidade já é um projeto impossível, né? Felicidade já no sentido da realização de tudo aquilo que você acha que é o que deve acontecer na sua vida a qualquer preço, isso, na verdade, é um estímulo a características borderline. Por exemplo, uma das características borderline é não conseguir manter os esforços se não obtém uma recompensa imediata. Uma pessoa com transtorno borderline ela tem muita dificuldade de embarcar em projetos onde você tem que aguardar os resultados. certo. A gratificação vai vir só no final do processo.
Então, o borderline tem muita dificuldade de entrar nesse tipo de empreendimento. Ele quer já, ele quer resultado imediato. Se não for bom agora, deixa para lá. Vamos partir para uma outra. Nesses tempos de tudo industrializado, que tudo funciona num botão on-off, né? Ele espera que a vida funcione assim. Ligou, tá funcionando já, né? E não já. é. Recompensa já. Né? E saber trabalhar para alcançar a recompensa depois de um certo tempo ou ao final de uma trajetória, isso é uma característica fundamental do sucesso. Né? É só você acompanhar aí as biografias de sujeitos de sucesso, houve muito trabalho. Nossa, tem tantos sintomas aqui, hein? Sim. Posso ler todos eles? Porque depois as pessoas se situarão melhor à medida que o senhor vai falando. Alguns sintomas que podem indicar a síndrome de borderline. Sentimentos negativos exagerados, como medo, vergonha, pânico e raiva de forma exagerada para situações reais. Interpretações instáveis. Só quer comentar tópico por tópico, doutor? Pode ser. Então, esse aqui. Sentimentos negativos exagerados. Exatamente. A pessoa tem isso. A característica borderline é um intenso sofrimento por situações que, quando olhadas de fora, são corriqueiras. Mas para a pessoa, no momento em que acontece, ela tem uma leitura da situação distorcida. Então, às vezes, um comentário leve, uma leve crítica é vista pela pessoa portadora do transtorno como um ato de traição. E ao invés dela reagir com uma irritação cabível, ela reage com fúria. E ela parte para um ataque, por exemplo, por coisas mínimas. Então aí eu encaixo um outro sintoma que é a hiperreação. Transtorno borderline predispõe as pessoas a reagirem com uma intensidade maluca. Quem tá olhando fala assim, o que aconteceu, gente? Essa pessoa estava conversando bem até o ponto em que ela explodiu, começou a gritar e partiu para a agressão. É assim, de repente. Interpretações instáveis sobre os outros e sobre si próprio. Não ter certeza, né, do seu valor dentro das relações e do valor das pessoas. É uma característica do transtorno borderline a extrema idealização das pessoas e no mínimo sinal, a pessoa entende que há um mínimo sinal do outro não ter concordado, acabou, é uma pessoa desprezível. Então vai da extrema idealização até a extrema reprovação. Então essa oscilação ela não acontece só em relação às pessoas. O sujeito borderline, ele sente isso. Ora, ele se sente o bacana, a pessoa legal, né? Porque, por exemplo, o borderline tem uma grande característica que é ser extremamente amistoso, ser amigo das pessoas, indo às últimas consequências pelas pessoas, entende? Porém, basta um ponto que aquilo se transforma em puro ódio. É quase um negócio mimado. Tem que ser do meu jeito. Sim, tem que ser do meu jeito. Nossa, tem bastante gente ultimamente assim no planeta. Não, aqui no Brasil, não for do meu jeitinho, não tá bom. Não serve. Medo de ser abandonado pelas pessoas mais próximas, principalmente amigos e família, fazendo ameaças no caso de ser abandonado como tentativa de suicídio. Chega a isso. Sim. Essa questão do medo de ser abandonado tem a ver com a instabilidade da própria autoimagem, né? Por um lado, o borderline ele sente uma enorme dependência emocional pelas pessoas próximas a ele, não é? E ele tenta de todas as maneiras controlar essas pessoas. Então, ameaças do tipo, eu vou me mutilar, vou me cortar, vou me matar, são não só ameaças, como tentativas, execuções. Podem haver atitudes mutilatórias não suicidas, bem como atitudes de automutilação com interesse suicida, com intenção suicida, e mesmo atos suicidas, porque essa característica de voltar o ódio contra si mesmo é que é uma característica, um eixo do transtorno borderline. Dificuldade em controlar as emoções. Ela pode chorar facilmente e ter momentos de enorme euforia. Isso não é um bipolar?
Pois é, o transtorno de humor bipolar é um diagnóstico diferencial que os profissionais da saúde têm que fazer quando estão avaliando uma pessoa com suspeita de borderline. É o primeiro diagnóstico, porque é parecido, tem aspectos semelhantes por conta dessas mudanças, né? A gente fala assim, há uma grande disforia do humor no transtorno, na pessoa portadora do transtorno borderline. Então essa questão de repente a pessoa mergulha num estado deprimido, porque se sentiu abandonada por alguém. Ela fica profundamente depressiva, né? Mas dali a pouco ela pode, diante de uma outra situação favorável, ficar eufórica. Então essas mudanças de humor fazem com que um dos primeiros diagnósticos diferenciais do borderline é o transtorno de humor bipolar. Há comportamentos de dependência, como por jogos, gasto de dinheiro descontrolado, consumo exagerado de comida ou de drogas. Sim, isso existe, né? Essa dificuldade de controle do impulso, né? E aí surgem os comportamentos compulsivos, não é? Que é esse impulso destinado à busca de gratificação de prazer. Então, comer demais, beber demais, gastar dinheiro, você vê, tudo isso dá prazer, Darcy, não é? Gratifica de uma certa forma. Tem até estudos que mostram que o consumidor, quando ele está lá, seja no supermercado, seja no shopping, ele tem uma ativação de adrenalina na hora de escolher, comprar e uma sensação de bem-estar. Então, isso vicia, isso pode viciar. Para uma pessoa com uma personalidade onde os impulsos são difíceis de controlar, isso pode virar compulsão. Aí compulsão é aquela história, o sujeito começa e não consegue controlar o ato. Então, isso aí bate num outro item aqui que só estava mais adiante. Eu vou buscá-lo já e depois volto na lista que o senhor estava dizendo aí. Sensação de vazio. O senhor está dizendo consumismo, a pessoa nunca tá bom, ele vai. Mas também precisa ter dinheiro para isso. Pobre ou tem. Faz dívida. Faz dívida. É? É muito comum isso. Pode explicar muita gente que estourou no cartão de crédito, débito e tal, né? Débito não, de crédito. Sensação de vazio crônico e de sentimento de rejeição constante. Sim. Tem uma dificuldade. O borderline está dentro das patologias do vazio, porque o vazio fundamental do borderline é sobre quem ele é. Não é claro para a pessoa, para o sujeito que tem o transtorno, se ele é, por exemplo, uma boa pessoa ou uma pessoa ruim. Porque ele é capaz de atos de extrema generosidade em favor dos amigos, dos parentes, mas ao mesmo tempo ele é capaz de ser cruel, com ele mesmo, fisicamente abusivo com essas mesmas pessoas, com as mesmas? Se ele for contrariado. Então, você entende? Eu sou bom ou eu sou ruim? Que tipo de pessoa eu sou? É esse vazio da definição do que a pessoa é para ela mesma. Isso gera uma dificuldade muito grande, porque isso gera a instabilidade. Porque eu, por exemplo, estabeleço uma relação com alguém e essa pessoa está me dizendo, nossa, você é uma boa pessoa, nossa, isso me faz bem, eu quero essa pessoa. Você entende? Na primeira vez que a pessoa disser, olha, mas aquilo que você fez ontem, brigando daquele jeito, quebrando tudo, isso não é certo. Acabou. Então, ele está dizendo que eu sou terrível. Ele está dizendo que eu não presto. E ele não é ele que não presta. Entendi. E aí começa. Então, aí vai vendo como a palavra borderline se encaixa. É como se você estivesse no fio da navalha, né? Pelo exemplo aí, não só desse, como de outros itens que o senhor disse, né? O cara tanto tá aqui e tá bem, como de repente contrariou. A ideia que ele faz das pessoas e a reação pula assim do outro lado da navalha rapidinho. É o limite ali, né? Ele fica em cima do limite. O limite é exatamente entre, de um lado, ter um comportamento normal e do outro, ter um comportamento enlouquecido. Entende? Que coisa! Tem um comportamento assim, digamos, em linguagem médica, psicótico. Só que é diferente, por exemplo, do paciente esquizofrênico, que ele está sempre psicótico, a não ser que esteja tratando, o borderline não.
ele age como se fosse uma pessoa completamente maluca, e dali a algum tempo ele age normalmente. Ele é pouco razoável, então, né, nas relações. Porque, veja aí um próximo aqui que eu vou ler agora. Comportamentos impulsivos e perigosos, abuso de drogas e desrespeito pelas regras e leis sociais. Sim, Isso faz é lembrar sério. alguma coisa. Isso é sério. O desrespeito às regras. Você pode não concordar, mas. Então vamos tentar mudar, mas ele é pouco razoável nesse sentido. Ele Sim. simplesmente enfrenta e invade os três poderes. Exatamente. Não há lei, Não tem regra. não tem regra. A regra é o que ele está com vontade de fazer. Mas, doutor, muitos poderão dizer: mas isso aí não é uma questão de comportamento, diria o leigo, né? Isso aí é um cara mimado. Dá para definir que ele é um mimado? Será que lá na infância, então, quando ele ganhou essas características, ele não foi mimado demais pelos pais? E o mundo lá fora não fez o que mamãe e papai faziam em casa para ele? É exatamente o contrário disso, Décio. Pessoas com um comportamento borderline, normalmente na sua infância, foram vítimas de abuso psicológico, abuso verbal, abuso físico e abuso sexual. Também. O abuso sexual é um dos fatores mais presentes na história dos sujeitos borderline. Só para trazer um elemento aí, o transtorno borderline ele acomete 3 vezes mais mulheres. Então nós temos para cada 3 mulheres com diagnóstico de borderline, um homem com diagnóstico de borderline. Entendi. Porém, nesse diferencial, as taxas de suicídio são maiores entre os homens borderline, porque eles Tem mais dificuldade? normalmente cometem o suicídio utilizando métodos mais letais do que as mulheres. E as utilizam. mulheres tentam tanto quanto, mas não chega a vias de fato, vamos Exatamente. dizer assim, eu diria. Né? Que coisa! Olha, vai acompanhando, vocês aí vão acompanhando. De repente, você pode se identificar numa situação como essa, ou conhece alguém a quem você gostaria de ajudar e que você identificou algo, né, que pode ser, porque no final da entrevista a gente vai querer saber. E o que fazer, então, diante disso? Como se tratar? Isso tem solução? Não tem? Vai ser a pergunta final aí, porque acho que à medida que eu vou passando esses indícios, essas, né, situações que podem ser de sintomas de borderline, muita gente às vezes vai se identificando com algum deles. Então vamos seguir aqui. Insegurança em si e nos outros. Exato. Isso está amarrado com a dificuldade de ter uma sensação estável de si mesmo, do que é que a pessoa é, né? E isso gera esse comportamento, esse sintoma de insegurança, de nunca estar certo. Importante dizer aqui, Dércio, que no transtorno borderline, essas características todas que nós estamos falando aqui, elas são constantes. Elas são frequentes, elas são um padrão. É bom dizer isso, hein, doutor? Porque às vezes a pessoa pode ter tido um momento na vida dela Sim. em que ela se descontrolou, explodiu, estourou, sei lá, tinha bebido e ficou descontrolada. Mas isso nunca mais voltou a acontecer. Isso não torna uma pessoa borderline. Né? Apesar do quadro borderline ser marcado pela instabilidade, ele é frequente, entende? Ele é um padrão de comportamento que todo mundo já sabe que aquela pessoa mexeu com ela, vai virar um problemão. Entendi. Todo mundo sente isso. E esse é um grande problema, por exemplo, nas famílias que têm membros borderline. Todo mundo sabe que aquela pessoa ela é dada a explosões, a atitudes assim descontroladas. Então todo mundo fica o quê? Com medo. Todo mundo fica tentando evitar ou rompe
com a pessoa, porque a história de rupturas também é muito grande, porque muitas vezes as pessoas não aguentam se relacionar com um sujeito borderline. Sensação de vazio crônico, já falamos, né? Aqui tá, hein? Dificuldade em aceitar críticas, sobrevalorizando todas as situações. Sim. A crítica é um problema para a pessoa que tem transtorno borderline. Porque é aquela história, não é? Eu estou me lembrando aqui uma frase de um sujeito que dizia assim, acho que é o Leandro Carnal, ele dizia assim, alguém passa e me diz assim, ô carecão. E aí ele diz assim, se é verdade que eu sou careca, então, para que brigar? Se eu, na verdade, não sou careca, então, para que brigar? Só que isso não funciona para o borderline. Não, né? Não. Qualquer mínimo sinal de que há uma crítica, de que alguém chega tentando com muito jeito falar, olha, eu acho que ontem você exagerou, a pessoa já não corta e diz assim, se você é meu amigo, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. É assim. Senão nós vamos brigar. E briga. Ah. Entende? E briga e perde, muitas vezes, o amigo. Então, você vê que é um problema que gera problema, né? É um problema que vai gerando o mesmo problema. A pessoa fica insegura, se gostam dela realmente, segura, por que gostam dela, porque, de fato, ela não sabe. Olha. Não é? É o vazio. Ele deu também um outro exemplo um dia, né? Ele disse, olha, se eu estiver passando na rua, alguém xingar minha mãe com aquele palavrão, ele disse, eu vou conversar com a mamãe. Mamãe, alguma vez você viveu nesse mundo assim mais, né? Que me falaram lá que a senhora é. Bom, se mamãe garantir que nunca foi desse mundo, sempre foi uma pessoa, né? Uma mãe zelosa e tudo mais. Bom, eu não vou discutir com a pessoa porque ele está mentindo, né? E se mamãe um dia foi, ele também terá a sua razão em dizer. Ele disse, não chegou ao extremo, mas eu lembrei de um exemplo que ele deu aqui. Meu Deus, mas aí nós falamos de um monte de sentimentos, de coisas e tal. Mas borderline é a somatória disso tudo ou dá para pensar e diagnosticar em cada item isoladamente que a pessoa tem sintomas de borderline? Todo diagnóstico, Darcio, é um conjunto. A gente fala assim, são sinais, que é aquilo que a gente enxerga na hora da entrevista. E são sintomas, que é aquilo que a pessoa conta, ou que os parentes contam sobre a pessoa. Né? Então, traços objetivos observáveis e traços relatados. Esse conjunto de coisas forma uma síndrome, um diagnóstico. Então, nunca é um comportamento isolado. Tem que ter vários elementos que a gente vai somando para fazer o diagnóstico. Por exemplo, eu falei aqui que existe um outro transtorno parente ali do borderline, que ninguém fala, que é o transtorno de personalidade emocionalmente instável, tipo impulsivo, que são pessoas muito impulsivas, muito instáveis, mas elas não têm sensação de vazio, elas não têm uso abusivo de substâncias, elas não têm comportamentos que botam a própria vida em risco. Eu me lembro sempre de uma paciente borderline que dizia assim, aí ele chegou e disse que ia terminar comigo. Eu peguei uma garrafa de vodka, peguei meu carro e saí dirigindo pela Faria Lima até bater o carro. Isso é uma reação borderline, não é? Mas não só isso, né? Por trás desse comportamento tinha uma série de outras características. É isso que embasa o diagnóstico. Entendi. Bom, e é diagnóstico para o terapeuta, para um psicólogo, para o psiquiatra?
Quem é que forma esse diagnóstico? Sim, o diagnóstico é médico, né? É lógico que o profissional da área da psicologia, ele também tem uma formação que permite para ele compreender dinamicamente o quadro e levantar essa possibilidade diagnóstica, não é? Mas é no profissional médico que esse diagnóstico é formulado e é formulada uma abordagem para o tratamento. Tá. Vamos falar então de tratamento, porque para fechar a entrevista isso é importante. Muita gente se identificou em alguma situação dessa dita aí e pensa assim, poxa, mas pode ser, não tenho certeza, me enquadrei em alguns pontos, em outros não. E de fato esses sentimentos me incomodam muito, porque como disse aqui o doutor Marcelo, a pessoa sofre, né? E faz sofrer. E a pessoa diz, não, eu não quero isso para mim, mas eu percebi que eu tenho algumas coisas disso que foi dito aí. Bom, já sabemos que ele deve buscar por um psiquiatra, muito bem. No que consiste o tratamento, então, depois? Então, Darcio, não existe um tratamento específico para o transtorno de personalidade borderline. O que se trata são sintomas, não é? Então, por exemplo, a gente trata o comportamento impulsivo, quando ele existe e é muito acentuado. A gente trata o humor que altera-se do estado depressivo para uma grande crise de irritação, a explosividade tem tratamento. Uma série de aspectos tem tratamento medicamentoso, tá? Mas o tratamento medicamentoso, ele não modifica a dinâmica do funcionamento mental da pessoa borderline. O tratamento medicamentoso, ele favorece a adaptação. Quer dizer, a pessoa vai ficar mais tranquila, menos explosiva, menos impulsiva, menos briguenta. Ela vai se relacionar de um modo mais pacífico com as pessoas. Porém, o que realmente traz uma grande modificação, uma transformação no modo de ser, pensar, sentir e agir do borderline é a psicoterapia, né? Então existem hoje em dia linhas de trabalho em psicoterapia que são bastante indicadas. Eu citaria aqui, por exemplo, a terapia comportamental dialética, que foi uma linha de psicoterapia criada pela Linehan, que é uma pesquisadora norte-americana de transtorno borderline por muitas décadas, e ela montou essa linha de terapia para trabalhar com personalidades borderline e pacientes suicidas. Tá? Então, a terapia comportamental dialética ela é muito adequada. A própria abordagem da psicanálise também permite um aprofundamento e um processo de integração dessa personalidade. E muitas outras psicoterapias poderiam ser incluídas aqui. Tá? Eu estou falando para você de duas bem específicas e com resultados bastante palpáveis nesse setor. O principal tratamento para o transtorno borderline é o tratamento psicoterapêutico. É ele que permite a pessoa poder ir analisando o seu comportamento e transformando um comportamento que é desadaptativo e gera sofrimento em um comportamento mais adaptativo. Gente, vamos lembrar aqui, o doutor Marcelo já falou isso, mas é bom lembrar, sob pena de alguém ficar muito preocupado com o que ouviu e tudo. Vamos lembrar que isso tudo teria que ocorrer dentro de uma rotina. Sempre a pessoa ser assim, e não numa situação excepcional. Por exemplo, desculpa, um estresse, enfim, a explosão, tudo. Pode ser que num momento você está cansado, estresse, precisando tirar férias, tal, e aconteça algo parecido. Não vai, não é, doutor? Confundir, não. Nós estamos falando de, na rotina, a pessoa faz e reage desse jeito. Sob pena de, então, qualquer um achar, não, então eu sou isso aí mesmo, eu sou borderline. Não, doutor, deixar bem claro isso, né? Exatamente. A gente poderia acrescentar aí, Daers, que o borderline ele lida com um sofrimento muito grande, né? Porque imagina, uma pessoa borderline no trabalho, ela é uma pessoa evitada, é aquela pessoa problema,
Ninguém gosta de trabalhar junto porque vai dar problema, vai dar explosão, vai dar briga, né? Em casa, as pessoas ou têm medo ou evitam, não é? Para não ter conflito. Para evitar conflito. O problema, por exemplo, de uma mãe borderline ou de um pai borderline é muito complicado para os filhos, não é? As relações ficam extremamente difíceis e o sofrimento é grande e constante. Normalmente, filhos borderline podem acontecer, os primeiros sintomas podem acontecer na adolescência, né? Com comportamentos de automutilação, que também tem a ver com um aspecto da cultura que estimula esse tipo de comportamento, não é? Tem grupos em internet, grupos de pessoas que se cortam, fotografam, Sério? postam, sim. Isso é compartilhado. Isso muito entre adolescentes. Esse é um fenômeno Coisa. desde a década passada, não é? A gente já observava isso. Tem de tudo na internet, né? Tem grupos com tutoriais para suicídio, Darcio. Sério? Pra ter uma ideia. Muito cuidado, né, gente? A internet pode ser muito boa, mas vê lá que conteúdo você está acompanhando aí, né? Quando nós sabemos que esses grupos todos permitem que pessoas que pensam ou se identificam, tal, elas se juntam dentro de um grupo e muitas vezes perde a noção de que a inteligência pode estar em outros modos de viver, né? Abre a cabeça um pouco. Na política tem sido muito assim, né? O cara entra dentro de um grupo lá, fica 24 horas recebendo só aquilo do político dele, ou sei lá. E aí o que acontece com esse cara? Ele perde a noção de que a existência humana é muito diversa. Graças a Deus, né? Tem outros modos, tem inteligência em outros lugares. Não, ele acha que a nata da inteligência está naquilo ali, naquela turma dele. Eu tenho visto isso, agora voltando para outros assuntos da vida, não só da política, mas de outras coisas. E as pessoas parecem que se perdem, né? Só aquilo é bom, o resto, não. Né? Muito cuidado aí. Bom, doutor, foi muito bom. Tem alguma pergunta aí? Rápida, vamos a ela então? Comentários que estão acontecendo através da rede social. Sim. A Célia Rebelo, doutor Marcelo, excelente médico. A Maria Luísa Montresor, excelente entrevista. Parabéns, doutor. Parabéns, Daércio. Muito boa mesmo. Também a Lúcia Gonçalves. Oi, parabéns Lúcia. pela entrevista. Muito obrigado. Tem aqui também, o Daércio, doutor, a Cari Flor. Meu nome é Cari Flor. Tudo isso que o doutor está falando é o que eu sinto. Eu achava que eu era irritante, mas estou percebendo que faço parte dessa doença que foi falada aí no programa. Ou talvez não, mas procure, viu? Sim, Se você, pode né? procurar. É verdade? Porque você... Tem dúvidas, procure o profissional. Como foi dito aqui, a pessoa sofre, todo mundo ao seu redor também. De repente, há um modo aí de pelo menos amenizar essa existência, transformá-la em algo mais saudável, né, doutor? Sim. Né? No Zap aí, alguma questão, Felipe? Daércio, várias pessoas elogiando Poxa, a que bom. entrevista e teve uma ouvinte que até elogiou a entrevista, a Yara, e ela falou que se numa próxima oportunidade, se nós pudermos trazer o assunto síndrome de Burnout, eu não sei a pronúncia. Burnout. Burnout. Ela acabou sugerindo isso para uma próxima entrevista. Transtorno narcisista é um assunto interessante também, né? Sim. Pra gente aprender a, quem sabe, identificar e a conviver também com isso. Olha, tem muita coisa que, graças a Deus, hoje é permitido saber, né? Então, mas isso nós mais adiante vamos tratar sobre outros assuntos. Fala-se muito em borderline, e aí nós proporcionamos, graças ao Dr. Marcelo, a oportunidade de você se situar diante do que vem a ser e dizer, não, eu não me identifico com isso, eu acho que eu não... Né? Que bom. Ou então alguém diz, olha, isso aí me deixou um pouco atenta, tal, procure o atendimento médico indicado aqui, mas não seria possível se não viesse aqui o doutor Marcelo Teixeira, psiquiatra, e é por isso que a entrevista foi tão boa e tão proveitosa. Obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço, Daércio. Muito obrigado mesmo.